Glória a Deus. Meus irmãos, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Enquanto você procura, eu quero expressar a minha alegria, mais uma vez, pela oportunidade de estar servindo essa amada igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jairo Santana, que nos permite mais uma vez estar aqui. É motivo de muita alegria nessa noite, poder servir o ministério da palavra mais uma vez. Estou acompanhado da minha esposa e nós estamos muito felizes por tudo que os irmãos estão fazendo por nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, o texto sagrado diz assim: Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. E bebia do ribeiro. Amém? O texto que ora acabamos de ler é tradicionalmente conhecido de todos nós que somos leitores da Bíblia Sagrada. O texto do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, é uma narrativa que inicia propriamente nos últimos versículos do capítulo de número 16. O momento antecedente a esse episódio é o momento em que Acabe casa-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é filha de um homem chamado Etibaal. A palavra Etibaal significa alinhado com Baal, ou servo de Baal. Baal é, na crença dos fenícios, uma entidade demoníaca que, segundo a mitologia, dominava o vento, a água, a chuva, o fogo. E dentro da expectativa e da crença dos fenícios, essa era uma entidade que deveria ser adorada. Como Acabe casa-se com Jezabel, a partir de agora, o reino por um instante está divorciado do que Deus havia introduzido nos seus estatutos e estabelecido nos seus decretos eternos. Quando nós olhamos para o contexto histórico, isso aqui tem tudo a ver com a manifestação e a revelação do ministério de um profeta. Porque todo o ministério profético era conhecido por algumas características distintas
que desenhava o cenário que antecedia sua aparição. Por exemplo, quando nós olhamos para esse cenário, nós conseguimos identificar, em primeiro lugar, um cenário de apostasia. Quando nós olhamos para uma segunda característica, nós percebemos que a religião é deficitária, uma vez que o rei não tinha somente a responsabilidade política, mas o rei, segundo Ezequiel 34, detinha a responsabilidade espiritual no que se diz respeito ao pastoreio, à condução. Quando nós olhamos para o reinado, quando nós olhamos para o trono, nós percebemos que agora o trono está divorciado espiritualmente. Porque Acabe casa-se com essa mulher diabólica, e a partir do momento que Acabe casa-se com essa mulher, nós entendemos nas entrelinhas e em todos os textos sagrados, que Acabe casa com uma mulher que está, em outras palavras, no trono de Israel. Acabe é alguém que nós poderíamos dizer, em outras palavras, um mandado, quando na verdade o poder está nas mãos de Jezabel. Jezabel aprendeu a adoração de Baal, o deus fenício, com o seu pai. Uma vez que a tradição dizia que Etibaal era alguém responsável pela introdução do cenário litúrgico dessa entidade diabólica. Sendo assim, Jezabel certamente tinha uma mala, e quando ela vem para dentro de Israel, certamente ela trouxe naquela mala, naquela bagagem, tudo que ela aprendeu com o pai. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos como Israel se encontra, propriamente dito, o Reino do Norte. É claro que o Reino do Norte é conhecido pelos reis que quebraram a aliança com Deus. É claro que o Reino do Norte é conhecido por um afastamento do que se diz respeito da verdadeira religião. Mas tudo que Deus havia estabelecido ainda estava sobre a mesa, deveria ser respeitado. Agora, essa mulher que está por trás de toda a cena, manipula Acabe, e a religião é deficitária. E se a religião é deficitária, nós olhamos para as páginas da história e nós percebemos um cenário enegrecido. Um cenário completamente distante da revelação de Deus. Mas é nesse cenário que Deus decide descer num ambiente aonde normalmente ninguém desceria. Deus vai lá na Tisbé. É muito interessante que, para quem gosta da Bíblia Sagrada e também estudar um pouquinho do contexto histórico e geográfico do mapa de Israel, você vai passar o dia inteiro procurando Tisbé e quem sabe você não vai achar. Porque se tratava de um vilarejo desconhecido, um lugar não muito frequentado, que normalmente ninguém iria, ninguém frequentaria. Se tratava de uma geografia desprivilegiada. Mas quando Deus procura um profeta, Ele não procura nos grandes centros. Quando Deus procura um profeta na brecha, Ele não vai propriamente no centro de Jerusalém, nem tampouco no centro de Samaria. Deus entendeu que nesses grandes centros, a religião estava desviada e distorcida. Agora, quando Deus vai procurar alguém, Ele precisa descer lá em Tisbé, porque em Tisbé tem um homem aparentemente estranho,
Um homem aparentemente esquisito do ponto de vista normal do contexto social, porque quem olhava para Elias não se tratava de uma pessoa de uma aparência robusta, mas se tratava de alguém de uma aparência desprivilegiada, até porque a sua região era desconhecida. Mas quem é que disse que Deus depende de uma geografia privilegiada para usar alguém? Quem é que disse que Deus depende de uma aparência reconhecida e venerada? O que Deus precisa é de um coração que está na sua presença, dizendo que não se prostra e não se dobra. Quando nós olhamos para a primeira característica do ministério de Elias, que precisa ser observado pela igreja atual, a primeira característica que nós poderíamos definir é a característica sintetizada no versículo de número 1. Elias é alguém que está na face de Deus, e a face de Deus não se trata de um ambiente geográfico, mas de uma posição espiritual. Porque quando nós olhamos para o cenário está quebrado. Quando nós olhamos para o contexto está completamente distorcido. Mas Elias, ainda que a marcha social seja uma marcha de corrupção, Elias é alguém que decidiu e definiu no seu caráter: eu não vou me dobrar, e a minha coluna vai permanecer ereta, e vai permanecer diante da presença e da face de um Deus que não está associado às corrupções, mas de um Deus que é incorruptível, de um Deus que é verdadeiro e que dele emana toda verdade, toda glória, toda pureza, toda graça. Então a primeira característica que define o ministério de Elias é um ministério que não se debruça aos ventos da corrupção, mas prioriza a lealdade. Ai, ai, ai. Elias entendia que a lealdade não é cabide e nem convênio médico que você usa quando precisa. Elias entendia que lealdade não está à venda. Elias entendia que lealdade e fidelidade normalmente, biblicamente, não é requerida nos ventos da fidelidade, mas é no cenário da infidelidade. É quando todo mundo está se corrompendo que Elias está dizendo: eu sou leal. É quando todo mundo está se dobrando que Elias está dizendo: eu permaneço de pé. Aí eu preciso dizer, o que Deus está procurando em tempos de corrupção não é um novo partido político. O que Deus está procurando nesse tempo não são pessoas que estão associadas à marcha da sociedade. O que Deus está procurando é gente que está dizendo: lealdade a qualquer custo, fidelidade a qualquer custo. Porque quando Deus foi resolver o problema, Deus não precisou criar uma nova denominação. Deus desceu em Tisbé porque Ele sabia que ali tinha fidelidade. O que Deus está procurando nesses dias são pessoas que se mantêm com a coluna, com a espinha dorsal ereta, diante dos ventos da corrupção, de gente que está dizendo: eu não me dobro. A fidelidade a qualquer custo. O cenário da verdade deve ser mantido.
A verdade deve ser certificada no caráter de alguém que está dizendo como Elias: se Acabe perder o foco, eu permaneço aonde Deus me colocou. E falar sobre isso, irmão, não é confortável. Porque a liderança se corrompeu. Quando Elias olhava para o ambiente das referências corrompidas, distorcidas, mas Elias estava dizendo: a minha fidelidade não passa nos ombros de pessoas, a minha fidelidade provém do céu, de um Deus que é fiel. A Bíblia diz que Elias, em primeiro lugar, ele revela seu relacionamento face de Deus. E face de Deus, eu repito, não é um ambiente geográfico, é uma posição espiritual. O que Elias estava dizendo é: ainda que toda Israel esteja corrompida, pervertida, distorcida, eu sei o endereço que Deus me encontra. É na face dele. Posição espiritual é independente de contexto. É gente que tem a mania de dizer que o contexto faz ele, faz nada. Você pode estar na Babilônia e permanecer fiel. Você pode entrar dentro do Egito e dizer para os egípcios: eu sei em quem eu estou crido. Face de Deus. Segunda coisa, e aqui provoca: Elias declara a eternidade soberana de Deus, quando ele diz: vive o Senhor. Sabe o que Elias está dizendo? Tem gente que está pensando que Deus perdeu de goleada para Acabe, Jezabel e Baal. Tem gente que pensou que Deus entrou numa carreta e desceu o universo abaixo desgovernadamente. E que o trono da história está desgovernado. Só que Elias está dizendo: vive o Senhor. Sabe o que Elias está dizendo? A eternidade de Deus é soberana, independente da distorção de Acabe. O que Elias está dizendo é que a soberania de Deus não depende do contexto. O que Elias está dizendo é que Deus é soberano independente do cenário. O que Deus está dizendo através de Elias na sua declaração é que a sua soberania excede completamente os desvios doutrinários e o caráter distorcido de uma religião que depende de figurões. De gente que depende de Acabe e de Jezabel para ser reconhecido e certificado na mesa. Elias está dizendo: eu não estou na mesa e eu sei o lugar que Deus está. Eu não estou na casa de Acabe, mas eu sei aonde Deus me acha. Eu não preciso da mesa de Acabe, eu preciso da graça de Deus que está acima de todas as coisas. Elias declara sua dependência, sua totalidade num Deus que não está mesclado com os desvios de uma sociedade que depende de recursos de um trono que está completamente distante de Deus. Elias está dizendo:
Eu posso estar lá na Tisbé desprivilegiada. Eu posso não estar na mesa de Acabe, mas eu sou conhecido no céu. Oh, glória. Mas inverteu. Inverteu. É melhor ser conhecido por Acabe. É melhor ter acesso com Acabe. E a lealdade distorcida, porque quando eu preciso, Acabe me alimenta. Ah, é? Elias, diz para esse povo que não vai chover mais. Só que você, vem que eu vou te esconder. E no meu esconderijo a providência está liberada. Vem que aonde eu vou te esconder, a torneira da graça está completamente aberta. Elias, no ambiente que eu vou te esconder, Acabe não te acha. Jezabel não te encontra. Baal não dá decreto. Mas a minha providência está atrás de você. A minha providência não erra teu endereço. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do seu... Abre meu microfone, por favor, meu amigo. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e diga para ele: a providência de Deus não erra o endereço da fidelidade. A providência de Deus não erra o endereço da fidelidade. Irmão, tem hora que parece que Acabe e Jezabel estão na vantagem. Tem hora que parece que a cordinha de Baal está mais longe, ele está ganhando. Só que na hora que Deus puxa o anzol, vem tudo na mão dele. Mas o Elias está lá no esconderijo. E lá no esconderijo, aqui fora, não tem água. Aqui fora, aonde aparentemente o decreto de Jezabel manda e a ordem de Baal certifica, acabou, céu fechado. Mas lá no esconderijo, está jorrando água. Lá no esconderijo, oh glória, o corvo está aqui, ó, de manhã e no final da tarde. Providência, providência, providência. Quando a Bíblia usa a expressão que é nos primeiros horários da manhã e nos últimos horários do anoitecer, a Bíblia está dizendo que é no primeiro momento do dia e no último momento do dia. O que a Bíblia está dizendo é: se eu cuidei de você pela manhã, eu vou cuidar de você à noite. Se eu providenciei de manhã, eu vou providenciar à noite. Se eu mandei de manhã, eu vou mandar à noite. Céu aberto. Elias, vamos lá, senão a gente vai pular a etapa. Elias, lá fora, divórcio espiritual. Lá fora,
distorção espiritual, corrupção, casamento inapropriado, escritura fechada, religião deficitária. Mas aqui na sala de treinamento, Elias, você caminha livremente, porque aqui eu não estou procurando as suas credenciais, eu estou protegendo você por causa da sua fidelidade. Então não é o que você faz, é o que exala do seu caráter. Porque fidelidade não é se você sabe desenrolar bem, irmão. Fidelidade não é se você tem boa articulação. Fidelidade não é se você desenrola as conversas da mesa. Fidelidade não é se você sabe qual é a melhor pizzaria para terminar tudo em pizza. Fidelidade é ainda que tudo ao seu redor esteja desabando, você está olhando para o céu e está dizendo: o Deus que cuidou de manhã vai cuidar de noite. O Deus que cuidou de noite vai cuidar de manhã de novo. Porque Ele irrompe cenários por causa da minha fidelidade. Então o que Elias está nos ensinando em segundo lugar, é que se em primeiro lugar, Deus está à procura de alguém que revela lealdade e fidelidade, em segundo lugar, Deus está procurando alguém que esteja à disposição, independente do que está acontecendo ao redor. Não é gente que espera o negócio ficar bom para se colocar à disposição. Não é gente que só se coloca à disposição por causa da oportunidade. É gente que, independente da oportunidade, está dizendo: eu não me corrompo, eu não me corrompo, eu não me dobro, eu não me dobro, eu não me vendo, eu não me vendo. Então Elias é alguém que o céu decidiu esconder. Aí tem um detalhe: quando Deus esconde, ninguém acha. Só que tem um detalhe: o esconderijo nem era tão difícil assim, geograficamente falando. Rio Jordão, o principal rio da história de Israel. Ou seja, lugar conhecido. Só que Deus disse para ele: vem que eu vou te esconder na beira do Querite. Irmão, qualquer um sabia onde era. Só que lá dentro do palácio a pergunta é mais ou menos assim, pastor Jefferson: cadê Elias? Aí alguém tinha que dizer assim: meritíssimo, excelentíssimo, divindade das trevas, o representante de Baal, o Deus de Israel, colocou a mão na cabeça dele. E depois que Deus coloca a mão, ninguém acha. Ninguém acha. Ninguém acha. Cadê a mão levantada? Porque Deus está dizendo ao meu coração: coloquei a mão na tua casa. O diabo não toca. Não toca. Não toca. Irmão, é cu de ensino, irmão, é cu da Bíblia. Só que você pode ser profético no cu de ensino. Você pode ser profético para você mesmo. Você pode ser profético para quem está do seu lado. Você não é obrigado a nada. Mas você pode dizer assim: ó, Deus colocou a mão na tua vida. Acabe e Jezabel vai passar na frente do teu nariz, mas não vai tocar na tua casa, porque Deus escondeu. Com todo respeito, obreiros, Deus escondeu teu ministério, Deus escondeu tua família, Deus colocou a mão. Acabe está procurando, cadê? Jezabel está procurando, cadê? Alguém está dizendo: o céu escondeu, o céu escondeu, o céu escondeu.
Deus escondeu. Só que o lugar que Deus escondeu nem é tão favorável assim. Do ponto de vista original, é um lugar onde Deus está deixando uma mensagem nas entrelinhas ao profeta. Eu vou te esconder num lugar que o significado do lugar é lugar de tamanho original, tamanho exato, aparelhamento de madeiras. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? No lugar que eu vou te esconder, eu vou deixar você do tamanho que eu quero. Porque esse lugar é um lugar de ajuste. E sabe como que funciona o ajuste? Eu nunca trabalhei com isso, irmão. Mas a gente lê. E quem lê aprende. Se não aprende tudo, aprende pouco, mas aprende. No lugar do ajuste é mais ou menos assim. Tem alguém que trabalha com a madeira. Ele pega uma ferramenta e ele vai cortando a madeira. E ele vai deixar a madeira do tamanho exato. Porque se ficar distorcido, não encaixa. Se ficar cheio de algumas sobras, vai falhar no encaixe. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? No lugar que eu vou te esconder, você vai ter providência. No lugar que eu vou te esconder, Acabe não te acha. Mas no lugar que eu vou te esconder, eu vou tratar você de dentro para fora. Porque Deus já sabia que ele tinha fidelidade e lealdade no seu exterior. Ele revelava isso com a própria vida. Só que Deus estava olhando para a ousadia do profeta no seu interior. E Deus estava dizendo mais ou menos para ele assim: Elias, eu quero você desse jeito, nem a mais e nem a menos, porque eu vou perceber em você, Elias, se você é o mesmo quando o corvo chega, quando você vai lá no ribeiro tomar água, mas eu quero saber se quando chegar o versículo 7 você é o mesmo. E o que é o versículo 7? É quando ele leva a mão na fonte e a fonte secou. Porque uma coisa é dar glória com a fonte transbordando. Uma coisa é ser fiel com Deus, dizendo: tem corvo mandando pão e tem ribeiro para você tomar água. Mas uma coisa é você ir lá no ribeiro, procurar água, e alguém dizer assim: secou. Porque é muito fácil pregar santidade para os outros, quando a santidade cobra a santidade pessoal de nós. É muito fácil pregar que vai falhar na casa de Acabe e eu estar num lugar que eu tenho. É muito fácil dizer que Deus vai fazer, punir os outros e eu estou na manha. Só que agora Elias vai viver a intensidade da profecia. E profeta que é profeta não é só profeta que profere, é profeta que vivencia o que profere. Então o que Deus estava dizendo para Elias é: a sua lealdade não é só no seu exterior, a sua lealdade exala de dentro para fora. Porque agora que meu braço encolheu e permitiu que secasse o mesmo ribeiro que eu te levei para desfrutar dele, você ainda continua sensível, que é uma prova. Olha o versículo 8: e veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta e vai a Sarepta. Olha o versículo 10: e levantou e foi. Sabe o que é isso? Elias é o mesmo tendo água, mas é o mesmo quando não tem, porque a fidelidade dele não depende de recursos terrenos, a fidelidade dele provém do céu, de um Deus que tem toda a graça. Aí eu queria, irmãos, que você entendesse a terceira lição, e a terceira lição é: Elias,
se você for fiel na fase do ajuste, se você for fiel na fase do tamanho ideal, eu estou te preparando para ambientes superiores. Mas primeiro você precisa aceitar a fase de entender que o que precisa ser tirado vai ser. O que precisa ser cortado, vai ser cortado. Aonde precisar ferir, vai ferir. Porque no corte a madeira é ferida. Mas depois que ela é aprovada, o artesão diz assim: encaixou. Está adequada, está ideal. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Aceita a fase do corte, aceita a fase da dor, porque essa fase vai certificar você para ouvir a voz dele. Se a água parou de jorrar no Querite, ela vai jorrar em Sarepta. Se a água parou de jorrar no Querite, ela vai jorrar em Sarepta. Se você não for fiel na fase do corte, na fase do treinamento, se você não aceitar a fase do ajuste, se você não entender que o mesmo Deus que cria ribeiro, que manda corvo, é o Deus que olha no céu e diz assim: corvo, folga, ribeiro, seca. Só que o profeta é sensível, me mandou para Sarepta. Quem mandou? Deus. Estou indo. Porque aonde Deus manda, a providência não erra meu endereço. A Bíblia Sagrada diz que o profeta é amparado pelo cuidado providencial de Deus, dentro do Querite. Mas quando Deus rompe o silêncio, pela segunda vez no ministério do profeta, e Deus diz a ele: vai a Sarepta. Deus impõe uma direção ao profeta, e Deus caracteriza a direção dizendo: aonde você vai, agora não é corvo, agora é viúva. Porque quando você olha para a viúva, você não caracteriza ela como alvo providencial, porque ela perdeu no passado e não tem expectativa no amanhã. Só que Elias, se você confiar na minha direção, se eu já dei ordem para corvo, eu posso usar até quem não tem nada. Eu posso usar quem aparentemente perdeu no ontem e não tem expectativa no amanhã. Mas eu mando no céu e na terra. O que eu preciso, Elias, é que você esteja sensível à minha direção. Porque onde você chegar, a minha graça, ela vai ambientalizar a minha voz, e ela vai gerar no ambiente as marcas da minha providência. Sabe o que Deus está ensinando ao meu e ao teu coração? Você não precisa de uma porta reconhecida na terra. O que você precisa é trilhar em cenários de fidelidade, porque se não existir portas na terra, Ele cria, e se a terra não fizer, o céu está aberto. O céu está aberto. A Bíblia Sagrada diz que Elias se levanta e vai a Sarepta. Só que tem um detalhe: por onde Elias passava, direita e esquerda, quando ele olhava, seca. Do ponto de vista humano, tudo seco. Mas do ponto de vista divino, cumprimento da palavra. Aí Elias vai entender:
Algumas vezes, a voz de Deus é transbordante. Mas algumas vezes a voz de Deus seca. Ele confirma a palavra transbordando e ele confirma a palavra secando. Então eu já não sei se você vai receber. Mas Deus está dizendo na minha boca, eu vou secar algumas coisas. Porque se eu não secar, você fica preso dentro do querite, esperando o corvo até não sei que dia. Só que se Deus não seca a água, Elias estava lá no querite, quem sabe até hoje, olhando para cima e procurando o corvo. Mas quando Deus secou o ribeiro, o corvo não veio, Deus falou. E o profeta estava assim, cadê ele? Porque eu ouvi a voz dele. Deus falou, vai para Sarepta. Ele entendeu, secou aqui, vai jorrar em Sarepta. Secou aqui, vai jorrar em Sarepta. Então deixa eu terminar no horário para mim continuar amigo do pastor Jairo. Mas deixa eu profetizar a palavra na vida de alguém. Não joga a Bíblia na minha cabeça não. É com o de ensino, irmão. Não precisa terminar no 5º andar, não. Mas Deus está dizendo para alguém, eu vou secar algumas coisas. Eu vou encolher o meu braço. Eu vou secar o ribeiro. Mas não é sinônimo de tragédia. Porque se eu não secar, você está estagnado a viver na dependência de corvo e de água de querite. Então algumas vezes eu seco para você entender que se você for em Sarepta eu sou o mesmo. Se você voltar no querite eu sou o mesmo. Você precisa estar sensível às direções, porque se eu te mandar, eu me responsabilizo. Agora se eu mandar você ficar, fica. Enquanto eu não secar, permanece. Não sai na aventura. Não levanta irresponsavelmente e não transfira a sua irresponsabilidade na conta de Deus. Se Ele mandou você ficar, fica. Fechei a Bíblia. Agora se Ele secou, não fica nem um dia mais, nem um dia menos. Se Ele te mandou para Sarepta, vai viver a fase de Sarepta. Porque em Sarepta Ele vai ressuscitar o menino. Em Sarepta Ele vai dar ordem para a chuva voltar. Para a chuva voltar. Então deixa eu orar. Eu não vim orar aqui, irmão, pela tragédia, não. Não vim como profeta do caos. Eu creio que Ele vai mandar chuva. Eu creio que Ele vai mandar segunda chuva. Eu creio que Ele vai transbordar graça em nós. Eu creio que Ele já deu ordem no céu, pastor Jairo, aos corvos, e os corvos estão indo na direção de alguém dizendo, a terra não quer fazer, a terra não quer entregar, o céu entrega, o céu faz, recebe graça. Eu creio que Ele já deu ordem no céu às viúvas. Eu creio que Ele já deu ordem no céu aos corvos. Eu creio que Ele já criou ribeiros para alguém. Só que Ele está dizendo, não é sobre o ribeiro, não é sobre a viúva, não é sobre os corvos, é sobre a fidelidade, é sobre a lealdade. Seja fiel, seja leal à voz de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos nessa noite, nós te agradecemos pela sua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração.
Em primeiro lugar, o Senhor falou sobre a importância da nossa fidelidade. Em segundo lugar, o Senhor falou sobre a importância da nossa disponibilidade. Em terceiro lugar, o Senhor nos afirmou que ainda que nós vivamos a fase do corte, nós seremos aprovados se permanecermos em fidelidade. Em quarto lugar, ó Pai, o Senhor falou ao nosso coração que independente do ambiente geográfico, a tua providência nos acompanha quando somos sensíveis à sua voz. Permanece com a tua igreja, permanece com os teus filhos e nos mantém na tua presença, na tua casa, e libera agora, Pai, uma palavra que transporte ribeiros, que transporte ribeiros, que transporte ribeiros. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.